Olá, Santa Catarina, tudo bem com você? Preparado para as informações de hoje? Como sempre, dicas preciosas no programa Vera Toledo. Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Hoje nós vamos bater um papo muito especial com a cantora Tânia Mara, ela que é sucesso em todo o Brasil, destaque internacional. Vamos falar um pouquinho sobre projetos e os projetos que ela vem realizando em relação à sua carreira, o trabalho que ela vem desenvolvendo, algo muito especial. Tem um bate-papo também importante demais aqui hoje, que fica por conta da participação do nosso psicólogo em relação à questão pais e filhos, a esse relacionamento tão importante. Afinal de contas, agora, final de semana, nós teremos aí a comemoração do Dia dos Pais. Você está sendo aquele pai que teu filho precisa? Tá bonzinho demais, sem limites, ou está muito ausente? Eu não sei. Essa é uma questão que a gente, como mãe, como pai, deve se observar, porque como é importante ter esse filho bem criado, e não é pela escola realmente, e não é pelo político, é por nós, né? Pais, mães, então vamos ter um bate-papo muito especial. Sexta-feira também é dia de culinária aqui no programa Vera Toledo, por isso que hoje a gente vai saborear, presta atenção, aquela culinária saborosa que todo mundo ama. Vamos ver se você adivinha. Bom, adivinhação não é muito da palavra não, viu? Mas vamos lá. A questão da culinária merece você sugerir uma indicação de hoje. Mas a palavra de hoje, lembrando que toda a abertura do programa Vera Toledo nós temos uma palavra e ela é verdadeira e real, por isso que quando você entra em contato comigo através das redes sociais, Vera, aquela palavra de Deus foi para mim, é verdade, porque a palavra do Senhor é viva e ela vai direto ao que lhe apraz. Nós estamos em Provérbios no capítulo 2, versículos 4, 5 e 6, e a palavra diz: se buscares sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Peça, Ele tem prazer em te dar sabedoria, em dar para Vera sabedoria. Sabe, diz que, num dos versículos, a palavra diz que nós, filhos de Deus, padecemos por falta de entendimento, que significa o quê? Falta de sabedoria. Peça que Ele te dá. Seja bem-vindo, nosso psicólogo, tudo bem? Tudo bem, Vera, uma boa tarde. Muito obrigado pelo espaço aqui para a gente poder falar de relação de pais e filhos. Gente do céu, isso é importantíssimo. Aqui comigo, o psicólogo Rafael Frasson, ele que vem falar sobre esse relacionamento, né? Essa relação que deve ser tão tremenda, tão especial entre pais e filhos. E aí, doutor, a gente acaba se preocupando bastante, né? A gente se preocupa e a gente deve se preocupar sim, Vera. Porque a gente quer um futuro melhor, né? E o futuro melhor, ele começa nessa relação de pais e filhos, né? Da figura aí do pai, figura da mãe, do meio social que ele vive. Isso é importante a gente prestar atenção e os pais prestarem atenção de como eu me relaciono com os meus filhos. Porque essa relação muito cedo com os pais e filhos é a relação que vai dizer como vai ser lá no futuro. Então a gente se preocupa muito com o futuro. Como é que vai ser meu filho? O que meu filho vai ser? Como é que vai ser? O que ele vai fazer? Mas a gente não percebe o dia a dia, o quanto é importante na relação do dia a dia a gente fazer a diferença para lá no futuro a gente não ter tanta preocupação. Às vezes a gente investe na escola, investe na aula disso, na aula daquilo, na aula daquilo outro, na natação, mas a questão do relacionamento em si, que é o que vai trazer para essa base para o adulto também, claro que precisa ter toda a educação, né, gente? Exato. Mas a questão emocional está com o relacionamento. Exatamente. O dia a dia é corrido, né? Nós cada vez mais a gente está na correria, né? A família está na correria e acaba, muitas vezes, os pais delegando a educação para a escola, né? Para babá, para a educação física, lá para a natação. E o filho, claro, precisa ter esses incentivos educacionais, mas ele tem que ter em casa uma relação saudável, uma relação de amizade, na qual os filhos se sintam à vontade dentro de casa. Né? Com isso, o futuro dessa criança, que quando virar um adolescente ou virar um adulto, ele vai ter uma relação, tendo uma relação saudável na infância, ele vai ter uma relação saudável na vida adulta, por mais que a gente tenha as dificuldades do dia a dia. E depois nós vamos ter famílias saudáveis, que é o que nós não estamos tendo hoje. Pessoas doentes, depressivas, ansiosas, medrosas, né? Jovens se matando, gente. Crianças com depressão profunda, que isso? Isso na humanidade é só agora, no nosso século XXI, praticamente. Isso, Vera. E cada vez mais acontece isso porque o mundo está muito acelerado e a família fica, né, nesse movimento de estar acelerado também. Então a gente tem que prestar atenção de desacelerar um pouco quando a gente está com nossos filhos. Ter momento de estar com os filhos.
Claro, vai ter um momento de trabalhar, mas vai ter um momento de estar com o filho, final de semana de estar com eles, de se divertir, de fazer uma brincadeira, de fazer uma cabana na sala de televisão, brincar com eles, se divertirem, falar dos estudos, falar dos relacionamentos. Tudo isso vai dando um adulto, vai gerando um adulto muito mais consciente. Limite para você. Como é que as pessoas estão lidando com essa condição de limite? Porque muito que a gente vê hoje, às vezes a pessoa tem tudo. Aí o mundo perde a graça. Você já percebeu? Ou quando recebe um não, quer matar ou quer morrer. Exatamente. O que acontece, Vera? As pessoas, nós vivemos numa sociedade. A sociedade existe várias regras. E a sociedade não é uma sociedade boazinha. A sociedade, muitas vezes, você se frustra, você fica feliz, às vezes você fica triste. Relação normal na vida. A questão é que os pais, muitas vezes, por não ter a relação com os filhos, não desenvolve essas questões com os filhos. Então, não desenvolve que o mundo é difícil, que vai ter frustrações. Então, aquele pai, aquela mãe que dá tudo para uma criança, ele vai chegar lá na vida adulta e não vai ter tudo que quer. Não. E vai se frustrar muito. E muitas vezes a frustração é tão grande, porque não teve também essa relação, e aí cai aí nos transtornos psicológicos. Rafael, muito obrigada. A gente aproveita a presença do Rafael e parabeniza todos os pais que estão assistindo o programa. É isso aí. Gente, não é um bicho de 7 cabeças. É amor, é presença, é limite dentro, né, do que é certo. Né? É, sempre no equilíbrio, né? A criança vai ter frustrações em algum momento, algumas vezes ele vai ganhar, algumas vezes ele vai ficar feliz, outras vezes vai ficar triste, mas nessa relação do equilíbrio vai dar certo. A gente vai bem, vai que bem. É o que a gente passa a vida toda, né? Uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde, uma hora a gente não consegue, exatamente. e assim nós vamos. Porque a gente não pode desistir. Doutor, hoje aqui nosso psicólogo, Rafael, trazendo para a gente, então, essas informações. Obrigada. Feliz Dia dos Pais, com muita consciência. Vamos educar nossos filhos como eles merecem, para ser seres saudáveis. Tempo do intervalo, a gente vai e volta rapidinho.